Fala trader, boa tarde pessoal. Como é que foi o dia de vocês hoje? Como que foi a análise de vocês, né? Hoje o mercado com uma movimentação bem ampla, digamos assim, né? Acho que eu nem vi quantos pontos andou desde a abertura, mas deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Desde a abertura, pessoal, o mercado hoje andou 4.700 pontos. Cara, isso é muita coisa, quase 3%. O índice subir mais de 1% já é algo fora do normal. Imagina quase 3%, 2,42% hoje. Que coisa, hein? Interessante. Aí a gente vem de um dia de um contexto de lateralidade, né? E pega um dia de super tendência de alta. Vai entender. Mas é isso, né, galera? Esse é o mercado, essa é a beleza do mercado. Pessoal, vamos diretamente aqui para o nosso gráfico, para a gente começar o nosso recap, nosso estudo de hoje. E a gente fala no final sobre algumas possibilidades para o dia de amanhã, tá? O que que a gente pode esperar, o que que a gente enxerga ali dentro da metodologia no gráfico, beleza? Abertura hoje, o mercado abriu com um gap de baixa, tá? Ele abriu, o fechamento de ontem foi nessa região, e aí o preço abriu aqui abaixo. Deixa eu puxar para o meio para ficar aqui. Hoje o gráfico tá bem extenso, foi até difícil colocar aqui, mas enfim. A abertura do mercado foi nessa região aqui, pessoal. Nós abrimos com um gap, uma ótima barra de alta, fechando próximo da sua máxima, basicamente sem nenhum interesse vendedor desde a abertura do mercado, tá? Vocês podem ver que nessa barra aqui, até afastar um pouco aqui, foi compra desde o início, né? Não tem nada de pavio aqui, então só interesse comprador na barra até basicamente o fechamento dela, tá? É, já seria um setup de compra nessa região aqui, inclusive eu informei no grupo que seria uma possibilidade de compra, só que eu particularmente não entrei nessa primeira barra, porque nós temos um contexto anterior de lateralidade, pessoal. E aí, até então, a gente não sabe o que o mercado vai fazer. Depois que o mercado rompeu aí, foi embora, é muito fácil, mas nesse momento o que nós tínhamos de informação? Primeira barra, uma barra ampla e climática próximo à máxima do dia anterior e lateralidade de 2 dias, certo? O range de uma lateralidade de 2 dias. A barra 2, pessoal, é uma barra que começa a deixar gaps em aberto, nós temos um pouco de pavio. E também foi uma barra de rompimento, apesar de ter sido um rompimento bem tranquilo aqui, né? Basicamente só um pouquinho, né? Bem pouco aqui. Mas é um rompimento, tá? Foi uma barra de rompimento, barra 3, barra de continuidade. A partir desse momento, nós tínhamos 3 barras fortes de tendência, né? 3 barras de tendência. Vocês podem ver que há mais corpo do que pavio. E então a gente considera isso aqui um modo sempre comprado, tá? Galera, quando a gente fala de modo sempre comprado, até abrir um parêntese aqui para a gente falar sobre isso. Não quer dizer que a partir desse momento a gente vai só comprar. Modo sempre comprado é um estudo do Brooks que ele passa relacionado à tomada de decisões, melhores probabilidades. Quando ele fala que nós estamos no modo sempre comprado, quer dizer que é melhor procurar por compras do que procurar por vendas a partir desse momento, tá? Por quê? Porque você entende que toda essa perna aqui é interesse comprador, tá? Para que o preço reverta toda essa perna aqui, ele precisa ter igual interesse para o lado contrário, tá? E que traders que estão de fora ainda, né, eles montem posições na venda, tá? E aí, ou quem tiver vendido já adicione mais contratos na venda, né? E aí, o que que a gente entende disso? Que se nós temos todo esse interesse comprador desde a abertura, vendedores estão ausentes e
que o interesse comprador é nítido, né? A gente não precisa nem estar entrando em detalhes aqui, porque a gente consegue ver que o interesse comprador é nítido. Nós temos aqui a máxima do dia, o preço não parou aqui, nós tivemos rompimento, continuidade, 3 barras de alta. Galera, totalmente, mercado totalmente comprador. E aí, a partir desse momento, a gente conversou no grupo seguinte, pessoal, a partir daqui, nós temos uma possibilidade de compra. Detalhe, o stop está caro aqui. Nosso stop nessa região teria que ser aqui na mínima do dia, falando de stop técnico, tá? Claro que se você comprar aqui, você pode gerenciar a operação. E aí, se a gente tivesse aqui um topo duplo, alguma coisa do tipo, seria uma possibilidade de stopar essa operação e até virar a mão, né? Caso o preço deixasse alguma configuração do tipo, beleza? Só que o que nós temos de venda aqui? Basicamente, barras ruins, barra doji, barra pequena, nada que tivesse ali um interesse vendedor numa região que seria uma região importante. Quando a gente está falando de lateralidade, o que a gente sempre fala de características de lateralidade? Que gaps são fechados, na maioria das vezes, na barra seguinte, que barras grandes e movimentações grandes como essa são revertidas quase que imediatamente, tá? Então, isso daria continuidade a uma característica de lateralidade. Nós não tivemos nenhum interesse vendedor, e aí o preço veio fazer essa bandeira aqui, que a gente pode até considerar aqui como, se você olhar, nós vamos ter aqui, se for para um tempo gráfico menor, nem precisa, né? Na verdade, a gente tem aqui uma. Aí nós temos aqui essa barra do Gil, o preço veio aqui em cima, fechou abaixo, 2 e 3 puxadas para baixo. Então nós temos aqui uma cunha na média móvel, certo? E aí a barra 11, pessoal, pelo contexto, ela foi uma barra de compra, tá? Porque nós temos uma cunha, nós temos aqui um micro topo duplo também na média móvel e nós temos aqui uma bandeira, canalzinho de baixo em forma de bandeira, certo? Uma correção, um pullback, enfim, não, independente de como você chame isso aqui, tá? Tem gente que chama até de triângulo, a gente poderia considerar aqui até um triângulo expandido. Se a gente considerar aqui nova máxima e nova mínima dentro desse range. Independente de como você chame, entenda que isso aqui é uma correção e que essa correção não tem característica forte o suficiente para reverter toda essa movimentação. Ela poderia até vir um pouco mais abaixo, mas basicamente a corona média móvel, aqui, levando em consideração todo o contexto e toda essa perna de alta aqui, é uma possibilidade de compra, tá? Eu fiz essa compra aqui, e aí, quando o preço chegou nessa região aqui, pessoal, nós tínhamos a mesma ideia, inclusive até mandei no grupo que uma compra aqui seria uma possibilidade de projeção da perna 1. Só que, como nós temos aqui uma, duas, três puxadas, a mesma possibilidade que nós temos aqui, nós tínhamos aqui nessa região. E se vocês perceberem, o preço nesse momento nós temos de informação essa perna 1 e depois disso nós temos barras de compra que não foram tão boas, né? Não foi barra de tendência, teve bastante pavio, bastante pavio. Barra 11 foi uma boa barra de compra, levando em consideração o contexto, como eu falei para vocês. E quando o preço chegou nessa região da cunha, pessoal, eu encerrei a operação exatamente aqui, tá? E aí, o que eu esperava? Aguardei um pouco mais para ver um pouco mais de movimentação do preço. O que aconteceu? Na barra 13 o preço sentiu, barra 14, barra doji não foi barra de sinal de venda. Se fosse uma ótima barra de sinal de venda com uma cunha aqui, seria um ok para você até ter um pouco mais de atenção ao pensar em compras. Mas, diante dessa primeira perna aqui que a gente não pode esquecer, não vejo como uma possibilidade de venda tão plausível, tá? Até contra as médias aqui, depois que as médias começaram a alinhar. E aí, o que aconteceu? Barra 15, tá? A barra 15, pessoal, só um minutinho. Beleza, voltou aqui. A barra 15, galera, ela é uma ótima barra de compra, saindo da média móvel.
Problema dela, que estava bem na cara dessa cunha aqui, certo? Só que, levando em consideração todo o contexto, é uma barra que teve desistência de vendedores e acionou uma ótima compra. Eu comprei a barra 15 e aí busquei o alvo dessa projeção da perna 1, que seria exatamente aqui em cima da barra 19, tá? Aqui deu quase 800 pontos, só que quando o preço chegou aqui, galera, é bem raro eu deixar a ordem, vocês, até a galera que opera comigo no grupo, vê que quando eu posto os prints, eu geralmente deixo a ordem um pouco mais acima. Justamente por quê? Porque existe a possibilidade do preço bater nessa região aqui com uma barra climática como essa aqui, por exemplo, e aí a gente pega alguns pontos a mais, tá? A minha ordem estava mais ou menos aqui, não peguei toda essa pontuação aqui, a minha ordem estava mais ou menos, acho que estava uns 200 a 300 pontos acima dessa região aqui. Aqui estava dando em 700 pontos, eu acho que eu peguei uns mil e poucos pontos aqui, tá? Enfim, foi uma ótima operação, nós tínhamos isso aqui, e a partir desse momento, galera, a partir desse momento, inclusive um amigo no grupo perguntou o seguinte, quando o preço atingiu esse alvo, nós tínhamos algumas regiões do gráfico do diário também aqui, qual seria a expectativa a partir desse momento, né, a partir de projeções terem sido pagas. Pessoal, sinceramente, eu vou falar aqui o que o Brooks sempre fala, tá? Quando nós temos isso aqui, nós temos aqui 20 barras acima da média móvel, cara, esquece procurar topo. Não pensem em vendas a partir desse momento, tá? É muito melhor você pensar em compras. E aí, tem um livro que eu li, galera, eu não sei qual é o nome. Não sei qual é o nome mesmo, eu esqueci. Eu não lembro se foi o melhor perdedor. Acho que foi o melhor perdedor vence. Isso mesmo, do Tom Hogan. Que ele fala, ele conta a história de um trader que é o seguinte: o trader, ele, vamos supor, tá? Não sei exatamente, mas a ideia é a mesma. Ele vendeu essa região aqui, o preço começou a subir. E aí, detalhe, ele vendeu essa região porque ele viu no jornal que haveria alguma situação no governo e que isso iria fazer com que o preço caísse. E aí ele vende essa barra aqui, por exemplo, acreditando que o preço ia cair. E por coincidência, a gente teve até aquela situação da tarifa do Trump, né, e tal, que poderia causar toda aí uma volatilidade e uma expectativa ruim para o Brasil, né? Mas o gráfico faz o que ele quer, né? Como a gente sempre conversa. E aí, o que acontece? Voltando à história aqui do trader para simplificar a ideia de por que não pensar em venda. Vamos supor que o trader vendeu essa barra aqui. E aí ele vê e aí ele fala o seguinte: não, eu vi uma notícia, eu vi isso, eu vi aquilo que diz que hoje o mercado vai cair. Então ele vende novamente aqui. E aí, na história do livro, a mulher do trader chega para ele e fala assim: e aí, você está ganhando hoje? E ele fala: não, estou perdendo. Aí ele fala: mas por que se o gráfico está subindo? Aí fala: porque eu estou vendido. Aí ele fala para a mulher dele, tipo, é, não, hoje eu vi uma notícia, eu falei com algumas pessoas que conhecem do mercado financeiro isso e dizem que hoje o mercado vai cair. E aí ela olha para ele e fala assim: não, tudo bem, não quero tirar o mérito de vocês ou de quem quer que seja que estuda bastante para isso, mas olhando para sua tela nesse momento, você vê que o gráfico está subindo. Aí ele vai e vende mais quando o preço sobe mais um pouco. E ele fala: não, mas esse gráfico vai cair, porque a notícia diz que ele tem que cair, porque fulano diz que ele tem que cair. E aí a esposa dele diz para ele: não, tudo bem, eu entendo que você falou com pessoas que são muito inteligentes e que dizem que o mercado vai cair. Mas se você olhar para a sua tela agora, se você olhar para a sua tela, para o que está acontecendo agora, ele está subindo, né? Não está caindo. Então, pessoal, resumindo a história do livro lá. Inclusive, leiam esse livro, pessoal, é muito bom. O Melhor Perdedor Vence, de Tom Hogarth. Então, resumindo aqui a história, galera. Se você está vendo essa força compradora
se você está vendo essa força compradora, por que que você vai pensar em vendas? Pessoal, a gente não tem dinheiro infinito para o mercado estar subindo e estar vendendo, está subindo e está vendendo. A não ser que você tenha, né, um capital infinito aí que você consiga fazer esse tipo de gerenciamento. Mas, para a gente que opera no varejo, galera, a gente procura o lado da tendência, tá? Sempre procurem operar do lado da tendência. Então, nesse caso aqui, é um dos casos onde comprar alto faz sentido ainda, tá? Porque o preço está subindo, deixando gaps abertos, gaps entre barra, isso é interesse vendedor. Outro ponto de atenção, a partir desse momento aqui, pessoal, nós tivemos um rompimento da lateralidade dos dias anteriores, certo? Quando a gente tem esse rompimento, nós temos compradores que compram acima de barras que fecham próximo da sua máxima. Vendedores armadilhados aqui, galera, vai ter que estopar, não tem jeito. Vão estopar e o stop de vendedores é uma compra. Compradores que estão fora do mercado, aguardando por um rompimento, uma boa possibilidade, vão comprar acima de barras e o preço simplesmente vai começar a gerar mais liquidez para o mercado. Isso acelera a movimentação, beleza? E aí, outro detalhe depois disso aqui, pessoal. Nós tínhamos aqui mais de 20 barras acima da média móvel, tá? E aí, quando nós temos mais de 20 barras acima da média móvel, nós podemos pensar o quê? Nós podemos pensar numa tendência de alta no intraday, tá? A partir desse momento, a gente começa a ver isso aqui como uma tendência de alta. E que as premissas da tendência são rompimento. Depois do rompimento, nós temos aqui canal estreito, que pode ser essa região aqui. Depois nós temos um canal amplo para depois lateralizar. E aí, qual a primeira fase que demonstra um pouco mais de fraqueza na tendência? O gap de média, galera. E aí, o gap de média só veio acontecer aqui depois na barra 35. É a primeira vez que vendedores conseguiram uma barra completamente abaixo da média móvel. Só que dentro da metodologia do Brooks, isso aqui, galera, ainda é uma possibilidade de compra, tá? Para um teste da máxima da tendência. Pode ser igual, superior. E aí, a partir desse momento, quando o preço chegasse aqui novamente, vou colocar aqui, quando o preço chegasse aqui novamente, pessoal, nessa região aqui novamente, quer dizer que o preço vai reverter? Não, quer dizer que ele vai fazer um teste dessa região. E quando ele testar essa região, a gente tem que ficar de olho se vai romper, e se romper, existe possibilidade de projeção desse pivô aqui, né, para cima, como fala na análise técnica, desse pivô para cima, ou o preço pode ir um pouco mais acima, começar a deixar algumas configurações aqui acima em forma de bandeira final, tá? Mas a primeira correção, ela mais vezes, a maior probabilidade é que ela dê prosseguimento, tá? Pelo menos para um teste da máxima da tendência anterior. Como eu falei, se a tendência já estiver um pouco mais fraca, esse teste vai ser uma região de 50%, ele pode ser um pouco acima, deixar um topo duplo aqui, e aí sim, uma possibilidade de venda. E aí eu coloquei aqui, gap de média mais cunha mais bandeira na média móvel, e aí fica aquela mesma análise que a gente colocou ali atrás, né? Não importa como você vai ver essa correção, entenda que depois de toda essa força compradora aqui, a gente pode ter um canal em forma de bandeira, a gente tem aqui uma, duas, pode ter aqui, contar essas três puxadas, entender como uma cunha, entender como um canal de baixa em forma de bandeira de alta na média móvel. Então, assim, não importa como você vai ver a figura, tá? Aqui, você pode até mesmo ver como, sei lá, um fundo duplo na média móvel, alguma coisa do tipo. Mas entenda que se nós estamos numa tendência de alta forte, pare de olhar para o lado dos vendedores, tá? Apenas procure oportunidades de compra.
tá? E aí, depois disso, o mercado simplesmente veio ancorando na média móvel aqui, até com barras menores, mas não parou mais de subir, tá, pessoal? E aí fica uma dica aqui, galera, também, que é o seguinte, pessoal, deixa eu explicar as características aqui de uma tendência de alta que pode começar desde a abertura, tá? Para que a gente já fique esperto quando isso acontecer novamente. Hoje mesmo, no grupo, um amigo falou sobre se realmente seria viável, né, vender topo, né, comprar topo no caso aqui, né? E aí, o que eu falei para ele foi, na verdade, eu não falei para ele, né? O que a gente viu aqui é o seguinte: nós temos toda essa força compradora numa região de topo, a gente sempre analisa como que vai ser esse rompimento, a qualidade desse rompimento, tá? E aí, vamos supor que você acreditou que isso aqui fosse levar o preço mais acima e por algum motivo o preço não foi, deixou uma configuração de venda aqui. Cara, se você está comprado, estopa, vira a mão na venda, porque a gente está alto na lateralidade, tá? Nem sempre a gente vai acertar todas as análises. Inclusive, já aconteceu comigo várias vezes isso. Nós temos 3 barras fortes, mercado no modo sempre comprado. Chega nessa região, o mercado faz uma configuração de cunha, uma boa barra de baixa como gatilho de venda, eu encerro a operação e viro a mão. Nesse dia mesmo aqui, encerrei a operação na cunha, aguardando para ver qual a movimentação que o preço iria fazer. Quando ele falhou, retomar aqui para dentro do range da lateralidade e deixou uma boa barra de alta, eu comprei e a gente teve ali um dia maravilhoso, né? Digamos assim. E que, por sinal, a gente estava merecendo, né, galera? Quem acompanha aí sabe que nós viemos aí de alguns dias difíceis, não digo nem de loss, né? Alguns dias de loss, claro, mas uma sequência de lateralidades complicada, né? Enfim. E aí, um detalhe importante que eu anotei aqui, até para a gente não se perder e a gente parar para pensar um pouco e como identificar quando pode ser um dia desses, tá? Primeiro ponto, esse tipo de tendência que a gente tem desde a abertura, pessoal, ele é menos comum. Segundo o Brooks ali, os backtests dele e tudo mais, e aí isso aqui talvez ele tenha feito no E-mini, né, que é o que ele opera, talvez não, com certeza, mas eu acredito que vale para qualquer gráfico. Ele ocorre no máximo de 2 a 5 vezes no mês, o que vai dar ali uma vez por semana. Sendo bem sincero com vocês, no índice, particularmente, nunca fiz backtest, mas eu acredito que dá um percentual bem menor. Eu acho que se der 3 vezes no mês, é muito. Claro que depende muito da época, né? Tem época que acontece várias vezes no mês, mas eu acho que no máximo 3 vezes para o nosso índice, tá? Eu acredito que é algo plausível da gente acreditar. E tem mês que não acontece nenhuma vez. Mas, enfim, de regra geral, é só para você entender que é bem menos comum, tá? E aí, o que caracteriza uma operação desde a abertura? Pessoal, coloquei aqui. Quando a gente tem as primeiras barras fortes de alta, e aí, vamos para o gráfico. Nós temos 3 barras fortes de alta, tá? Isso aqui já seria um indício de que esse preço poderia ir pelo menos um pouco mais acima. Traders que compraram aqui esperam que uma correção leve esse preço pelo menos para pagar uma projeção da perna 1, porque eles precisam ganhar dinheiro, e se nós temos traders que compraram até a última barra aqui, ele gostaria de comprar mais aqui para que esse preço pague pelo menos uma projeção. Beleza? Pouco ou nenhum pullback relevante. Se a gente analisar novamente no gráfico, nós não temos um pullback relevante nessa região. Barra ruim, barra de amplitude pequena, doji, barra com muito pavio inferior. Então, até então, mantém-se a característica, né, que a gente tem analisado aqui. Médias móveis inclinando para cima rapidamente. Nós tínhamos o preço, basicamente, se vocês olharem aqui, nós tínhamos o preço, as médias bem laterais aqui, se vocês olharem no Profit dias anteriores.
o contexto. E a partir disso, nós temos a média, basicamente, as duas aqui bem apontada para cima. Eu utilizo a de 9 e a de 20, tá? O Brooks ele usa só a média de 20. E eu gosto de usar a média de 9 períodos para ter uma noção das correções, tá? Eu acho que ela me auxilia um pouco mais com relação às correções. Quando o preço começa a fechar abaixo da média de 9, eu vejo que já começa a ter uma correção um pouco mais forte. No dia de hoje, nós vemos que a média em nenhum momento conseguiu um fechamento abaixo da média de 9 até aqui em cima, tá? Quase todos os rompimentos funcionam, como vocês podem ver, rompimento que deu certo, nós tivemos uma cunha, falha de cunha, rompimento que deu certo, depois disso aqui nós tivemos outro rompimento aqui em cima que deu certo, então são dias que a gente, os rompimentos funcionam bem, tá? E aqui o que a gente conversou, né? Quem vende acaba armadilhado e virando liquidez para a tendência. Ou seja, quem vende nessas regiões acaba armadilhado e sendo até mais oxigênio, mais combustível, né, para que essa tendência comece a andar aqui. E aí é um ponto que a gente sempre conversa, né, que, cara, se você está comprado, tem que ter alguém vendido, tá? Tem que existir uma contraparte. O gráfico, ele é soma zero, então, se você está comprando, alguém tem que estar vendendo para você. E aí, se nós temos vendas aqui que sejam stop ou, enfim, tem que ter vendas. Então, os vendedores armadilhados aqui acabam virando liquidez para que o preço até mesmo acelere. E aí, como eu falei para vocês, stop dos vendedores aqui é uma compra que gera até um pouco mais de movimentação. E aí a gente acaba virando aquele efeito cascata, porque a gente tem compradores, a gente tem vendedores que vão estopar e a gente tem traders que estão fora do mercado analisando a possibilidade desse rompimento e comprando por qualquer motivo, beleza? E por último aqui a fala do Brooks, que é o seguinte: o Brooks costuma dizer que quando o mercado demonstra este comportamento logo nas primeiras barras, o trader deve parar de procurar vendas e pensar em compras, tá? E aí aqui foi o que a gente já conversou, né, galera? Que quando a gente tem esse tipo de movimentação, a gente não sabe se vai ser uma super tendência de alta ou se vai ser, enfim. Mas quando a gente tem isso, a probabilidade do mercado, probabilidade matemática, é que ele vá pelo menos um pouco mais acima. Então, pensar em vendas a partir desse momento é algo bem mais complicado, beleza? E aí, outro ponto que eu queria conversar com vocês aqui no dia de hoje, pessoal, é o seguinte, que nós tínhamos o contexto anterior de lateralidade, certo? E aí, vamos fazer o seguinte, vamos pro Profit agora, que no Profit a gente já conversa um pouco sobre o dia de amanhã, sobre algumas probabilidades para o dia de amanhã, né? E também esse último detalhe que eu queria falar para vocês sobre quando mudar a visão do contexto, né? A gente tem um contexto, tem uma possibilidade ali que foi traçada ontem, né? E aí a gente conversou ontem sobre as probabilidades para o dia de hoje. Só que hoje o dia abriu, rompeu e foi buscar uma super tendência de alta, né? Deixa eu só colocar aqui, pessoal, o Profit rapidinho.
Beleza, vamos lá. O que eu queria passar para vocês relacionado a isso aqui? Eu coloquei aqui porque é o seguinte. Nós temos aqui, galera. Nós tínhamos, né? 2 dias aqui. O preço até um pouco mais vendedor. Se a gente pega dessa região aqui, pessoal, nós tínhamos basicamente essa lateralidade que começava até aqui atrás, né? Se a gente for analisar aqui, ó, mais ou menos aqui, nós temos essa lateralidade que começava mais ou menos aqui. Então, nós temos 3 dias de lateralidade, certo? E aí, quando nós conversamos sobre possibilidades para o dia seguinte, a gente sempre fala, quando o dia fechou ontem, fechamento de ontem, preço contido dentro do range da lateralidade, tá? O preço fechou exatamente aqui, então nós tínhamos o preço contido dentro do range da lateralidade, certo? E aí, qual que seria a probabilidade para hoje? Cara, se a gente traçar a inércia do mercado, a probabilidade seria de lateralidade. Só que nós sabíamos que a qualquer momento nós teríamos um rompimento, certo? Não sabíamos se esse rompimento seria de compra, seria de venda, mas as lateralidades é o ciclo em que os traders estão aguardando por um novo rompimento, certo? O ciclo de mercado é rompimento, canal estreito, canal amplo, lateralidade e novamente rompimento. São os ciclos infinitos que o Brooks fala, né? E aí, o dia de hoje abriu basicamente alto na lateralidade, na região de 50%, na verdade. Nós até conversamos sobre isso. E aí, quando rompeu, pessoal, a gente simplesmente começou a pensar na possibilidade de uma tendência. Por quê? Porque se nós temos uma lateralidade, o nosso contexto é de lateralidade, a gente pensa em lateralidade. A partir de um rompimento, a gente tem que ser dinâmicos, essa que é a palavra correta, ser dinâmico com relação às nossas análises no mercado. Se você fez o seu pré-mercado e tem um contexto de lateralidade, mas o mercado abre dando interesse comprador, rompimento e continuidade, cara, esquece lateralidade, tá? Começa a pensar como rompimento, é o que o mercado tá te falando. É como a gente contou aquela história agorinha, que a esposa do cara chegou e falou para ele, tudo bem, eu entendo, mas se você olhar para o gráfico, o mercado está subindo. Então, se vocês estão vendo o mercado subindo, esquece brigar com o mercado e falar, não, o contexto é de lateralidade, eu tenho que vender que ele vai voltar, tenho que vender que ele vai voltar. E aí a gente entra no trade da esperança que nós conversamos, que o mercado nunca mais volta e você é estopado aqui no final do dia pela corretora, certo? Então, vamos começar a pensar de maneira dinâmica, operando o que o mercado está mostrando para a gente. Eu sei que é até redundante falar para você não prever o mercado, porque nós somos especulativos, né? A nossa profissão é especular no mercado financeiro. Mas o que eu quero dizer é trabalhe com as informações que você tem. Não imponha ao mercado os seus desejos e suas vontades. Apenas opere aquilo que o mercado está te mostrando. Beleza? Essa aqui era um ponto que eu queria passar para vocês, justamente para a gente começar a pensar dessa maneira dinâmica e trabalhar junto com o mercado, para a gente andar junto com ele. Beleza? E aí, vamos passando aqui já para as nossas possibilidades para o dia de amanhã. Pessoal, nós tínhamos aqui aquele triângulo do qual eu falei para vocês. Isso no gráfico diário, tá? Já mudei para o gráfico diário para a gente conversar sobre algumas probabilidades para o dia de amanhã. No gráfico diário, nós tínhamos aqui triângulo, nós tínhamos o rompimento do triângulo, uma tentativa de continuidade, mas foi uma barra doji, barra ruim. Veio uma continuidade na barra 36, só que quando o preço rompeu, ele voltou para dentro do range da lateralidade, que seria aquela lateralidade que nós estávamos conversando aqui de 3 dias, né? Seria essa lateralidade aqui, tá?
E aí, o dia de hoje, pessoal, foi um dia onde o preço abriu basicamente na mínima dessa linha de canal aqui, e o preço simplesmente rompeu e veio buscar máximos. Quando a gente conversou no grupo, o triângulo aqui, esse aqui seria o vértice do triângulo, seria uma região onde o preço poderia testar, tá? Caso falhasse esse rompimento. E o preço veio testar essa região, até sentiu nela, né? Na hora do gráfico a gente falou no grupo que o preço bateu nessa região, corrigiu, mas depois voltou e fechou aqui acima, tá? E aí, oh meu Deus, tem que tirar aqui agora. E aí, é... essa barra aqui, pessoal, agora é uma ótima barra de tendência de alta, saindo de uma região de canal, tá? A barra fechou basicamente rompendo, não, fechou contida ainda, não, bora ver aqui. Ela fechou basicamente na mesma linha da barra de rompimento. Nós tínhamos aqui também um outro detalhe importante que nós vínhamos analisando, que seria esse gap que tinha ficado em aberto, seria esse gap entre barras que tinha ficado em aberto, e aí o preço basicamente veio fechar, né? Então, a partir desse momento, o que a gente tem de informação? Nós temos de informação a partir desse momento simplesmente interesse comprador, né? Porque nós temos uma barra que reverte uma, duas, três, quatro, cinco barras de um gráfico diário. Então, 5 barras de um gráfico diário são 5 dias, né? Então, um dia reverteu 5 dias. Isso é uma barra de interesse comprador total. O gap que havia entre barras que indicava interesse vendedor foi fechado. E agora nós temos basicamente aqui, eu vejo basicamente um caminho livre para um teste da máxima do triângulo. Seria o próximo alvo que nós teríamos, né? Falando de compradores, um teste dessa região. Como essa barra aqui, ela foi uma barra também de tendência com bastante interesse comprador, uma barra que foi comprada basicamente da mínima até a máxima, nós temos aqui compradores armadilhados, certo? Então, um teste nessa região aqui é plausível. E para isso nós temos o quê? Se a gente falar de um teste nessa região do fechamento de hoje até lá, nós temos 1.600 pontos. Não é uma pontuação tão alta, é algo que pode acontecer facilmente em um dia. Porém, diante de toda essa movimentação aqui, pessoal, algum tipo de correção também é plausível. Então, assim, a gente tem que analisar como que o mercado vai abrir amanhã. Até ontem, a nossa visão era vendedora por conta das regiões. Nós ainda tínhamos aqui alvo desse triângulo aqui para baixo, que seria mais ou menos, onde foi que eu marquei? Tirei aqui, né? Mais um alvo da projeção desse triângulo aqui seria nessa região aqui. O preço acabou não vindo aqui, respeitando a linha de canal, e agora está nessa região. Lembrando que, caso o preço consiga vir nessa região aqui, nós temos aqui a mesma linha de canal, já que nossa tendência anterior era de baixa, essa correção aqui pode ser uma correção em forma de canal, um canal em forma de bandeira, né, para uma possibilidade de venda, mas é como eu falei para vocês, isso pode demorar alguns dias e a gente precisa ver o preço chegar aqui, o preço deixar alguma barra de sinal que indique esse tipo de configuração, tá? Até o momento que nós temos aqui foi vendedores nessa região fraco, venda fraca, não conseguiu um rompimento dessa região. Compradores entraram aqui e deixaram uma ótima barra de tendência. A partir de amanhã a gente precisa analisar como vai ser essa compra daqui em diante, tá? Mas dando um norte para o dia de amanhã, o nosso preço é muito mais comprador. De repente ele pode abrir numa região aqui abaixo, pode abrir com um gap aqui, e dar continuidade, tá?
Ou outra possibilidade é que se a gente analisar agora, a gente tem que ver como que vai ser a abertura amanhã. Porque se a gente analisar agora, ficou todo esse gap aqui, ó. Todo esse gap que tinha para baixo, agora ele é gap comprador, tá? Então, hoje nós temos todo esse espaço de negociação de compra. Amanhã a gente tem que ver onde o preço vai abrir. Ele pode abrir com um gap de baixa nessa região e dar continuidade na subida, ou ele pode simplesmente abrir aqui, já que nós pode ter não, com certeza, né? Nós temos vendedores armadilhados e daqui ele voltar para vir fechar esse gap, já que nós estamos numa região, num ciclo um pouco mais lateral, né? Se vocês pararem para olhar, nosso ciclo é um canal amplo de alta. E o Brooks fala que ele vê todo canal amplo de alta como uma bandeira de baixa. Todo canal, na verdade, né? Independente se ele é amplo ou estreito. Então, isso aqui é diferente desse tipo de movimentação, onde nós temos o preço ancorando a média e só caindo, 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 caindo. Beleza? Não dá para a gente já dizer que esse preço simplesmente vai sair subindo aqui de maneira direta, tá? Porque nós temos uma barra bem ampla. Outro ponto que a gente sempre conversa é que uma barra ampla, geralmente ela é seguida por uma barra de menor amplitude, tá? Então, a gente pode ter uma barra bem menor aqui no dia seguinte, pode ser um dia bem mais lateral, ou não, vai depender de como o mercado vai se configurar amanhã, tá? De qualquer forma, o que nós temos de informação hoje é mercado fechando bastante comprador, beleza? E aí, para vendas, acaba ficando um pouco mais difícil dizer o que poderia acontecer, tá? A não ser que o mercado abra e vendedores comecem a vender desde a abertura, tá bom? E é isso, pessoal. São as probabilidades que eu vejo para amanhã. O dia de hoje foi um ótimo dia de movimentação. Conseguimos pegar ótimas movimentações também. E se você quiser participar aí com a gente do nosso recap, quiser estudar com a gente ali durante o dia, pessoal, entra no link aí abaixo que tem o link do nosso grupo e vem estudar com a gente, beleza? Valeu, uma ótima noite a todos e até amanhã.